Eu me chamo Tomás Aquino e estamos começando aqui o Espaço Cultural, um espaço aberto para os jovens que querem mostrar um pouco de sua arte. Estamos aqui com a poetisa Gisele Tavares, Gisele Tavares. Gisele, bom dia, é um prazer estar aqui com você, do seu lado. Bom dia a todos, prazer é todo meu de mostrar a poesia, que é o que eu amo fazer, o que eu amo falar. Então vamos já começar por aí, né? Como é que começou essa sua carreira, essa sua paixão pela poesia, né? Bem, assim, a minha paixão pela poesia ela começou muito cedo. Assim, a priori, o meu pai, que também é compositor, poeta, ele vinha muito tempo, assim, me apresentando essa arte, tanto a música, como o teatro, como a poesia, como contos. E, assim, com 8 anos de idade, eu despertei, assim, para a poesia. Na escola, eu escrevia um poema e mostrava à professora. E depois, nesse interregno de tempo, eu me descobri também para os contos, esboços de novela. E aí, hoje em dia, né, faço parte de um grupo que se chama O Grito. O coordenador do grupo é o escritor da Alma de Vidro, Aldo Lins. E também tem outros poetas também envolvidos, como o Evangelista, e tantos outros poetas daqui de Pernambuco, também de Paraíba, Ceará, que vem para cá mostrar sua arte, cordelista. E o seu grupo, vocês se reúnem para o quê? Montar poesias ou vocês pegam poesias já feitas e estudam e a partir disso fazem outras poesias? O que é que na verdade o seu grupo faz, o Grito faz? Dia 24 de novembro nós vamos vamos ter um recital, um projeto, vai ocorrer que vários poetas vão fazer homenagem e uma roupagem, dando roupagem às poesias de Teresa Tenório, trazendo um pouco da sua arte em si, que ficou assim esquecida. E a gente também fala poesias da gente, que a gente escreve, que temos lançados ou não. E é isso. No caso, assim, só para o pessoal que está em casa assistindo, para você explicar um pouco o que seria essa roupagem, né? Porque nem muitos sabem o que é essa questão de linguagem artística, né? Linguagem poeta também. O que é que seria essa questão de roupagem, assim, que os artistas estariam lá prestigiando, fazendo, né? Para o teatro, a gente traz, assim, uma incorporação da poesia. A gente tem todo um movimento, uma É como se estivesse vestindo, né, aquela personagem. Como se estivesse vestindo o personagem em si. Se vai falar de morte, traz aquela parte sombria, aquele beco escuro, aquele negócio, aquele cenário, aquela cenoplastia, né, que chama. É uma coisa assim mais hegemônia mesmo. Então vamos falar também agora dos seus livros, né? Já que estamos aqui, você trouxe aqui até algumas obras, né, que você estuda. Ou você tem algum livro publicado? Sim, assim, um livro meu mesmo publicado não. Eu tenho poesias no livro de outros autores, como esse aqui do 100 Poetas Sem Livro, que foi do jornalista Cristiano Jerônimo, que fez esse projeto. E foram selecionados 100 poetas para participar dessa coletânea. E aí eu fui escolhida, a minha poesia de número 60, que fala O Íntimo da Alma. Inclusive, eu escrevi essa poesia quando eu tinha 11 anos de idade. Lê um pouquinho pra gente aqui, só pra gente, né, ter a noção de que você já com 11 anos de idade já estava escrevendo poesias, né? O espelho da alma, que não se pode esconder, revela o que tinha e agora se foi, como vento forte que eu levo e o faz perder. Que você teve que enfrentar mesmo para almejar até agora um pouco do seu sonho, né? Assim, quais foram os caminhos que você teve que seguir? Fora toda essa problemática, né, do seu pai, que é um pai doente, né, infelizmente ele tem um problema no coração. Né? Conta mais um pouquinho sobre essas tuas dificuldades que tu teve que para chegar até aqui agora, né? E ainda tem um longo caminho pela frente, né? 19 anos já é muito jovem, né? Foi difícil, está sendo difícil e vai ser difícil. Nada nesta vida é fácil e a gente tem que correr atrás. Então, assim, desde criança, para eu conseguir divulgar, inclusive sair no jornal, várias publicações minhas, mais de 20 publicações no Folha de Pernambuco, matérias, poesias, que eu enviava para lá, para o espaço Poemas, no Folha de Pernambuco. E assim, foi difícil, porque eu procurei meios, eu lia jornal, eu não tinha acesso ao jornal. E ali eu ia atrás do jornal,
eu também, nessa época, também não tinha acesso à internet. Naquela época, tinha que ir à Lan House e aquele processo todo. Hoje eu já tenho computador, tenho já toda uma estrutura que eu montei na minha casa, através do trabalho. E assim, foi difícil, está sendo difícil. Para conseguir chegar até lá, eu procurei esses meios. Fui no jornal, pesquisava, pegava um e-mail de um jornalista, enviava minhas poesias, meu histórico, ligava para a televisão. Muitas vezes eu fingia ser a minha própria assessora. Gente, eu tenho que contar isso. Com 16 anos de idade, eu ligava para lá e eu fazia uma voz de paulista. Ah! Tem coisa de... Agora vai ter que fazer um pouquinho aqui para a gente ver como que era, né? Era Só um assim, pouquinho. Só... Era assim, mais ou menos. Pegava o telefone e eu falava, boa tarde, estou aqui com a grande poetisa Gisele Tavares, que já viajou para a França e agora volta para Recife. E eu estou dando a oportunidade a vocês de fazer uma entrevista com ela, porque ela está sendo muito disputada e futuramente aí ela não vai estar mais aqui em Recife. Então, eu queria que vocês viessem fazer uma matéria com ela e tudo. E nesse meio aí eu consegui uma matéria na TV Clube, foram na minha casa, me entrevistaram e tudo mais. E foi assim, eu dando uma diatriz por aí, ligando. A gente está percebendo que você é uma artista mesmo, né? De fato, é uma lutadora, uma batalhadora, né? Com certeza você vai almejar todo o seu caminho que você queira realmente na poesia, assim. E falando em almejar, quem são os autores que te inspiram, assim, para fazer essas poesias? Cita alguns autores aqui, não só para os que te inspiram, mas os que podem inspirar também as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Quem são esses poetas, esses escritores, né? Essas pessoas que te inspiram, né? Esses grandes, esses mestres. Certo. A priori, eu gostaria de falar do nosso querido Manuel Bandeira. Porque eu não posso deixar de esquecer ele, porque eu me comparo muito a ele pelo fato da dificuldade que o nordestino tem para vencer na área da literatura. E Manuel Bandeira saiu de Recife, foi para o Rio de Janeiro. E é muito triste saber que no Rio de Janeiro tem mais coisas, assim, mais livros, mais poemas, mais históricos de Manuel Bandeira do que em Recife, né? Porque temos aqui o Espaço Pazarga, dali na Rua Manuel Bandeira, e é um acervo que não disponibiliza de muitos conteúdos históricos sobre ele. E assim, também tem a Cecília Meirelles, a Luísa Azevedo, Castro Alves, nosso querido Ariano Suassuna, que me ajudou muito, vou contar essa história. E assim, também temos escritores também que já tem um decorrer longo também, mas estão sendo reconhecidos agora. Meu querido Aldo Lins, escritor da Alma de Vidro, autor da Alma de Vidro. E também temos o GC Quirino, cordelista, temos o Chico Pedrosa. Tem tantos cordelistas bons aqui em Pernambuco, poetas, e está aí meio, né? Tem muita cultura, né? Se você for acessar qualquer biblioteca ou qualquer área, você vai encontrar muita cultura aqui em Pernambuco, né? No Nordeste, né? Muita cultura do Nordeste, né? Verdade. Eu queria saber o seguinte, vamos falar, já que você citou uma história que você queria falar sobre Ariano Suassuna, você trouxe aqui um livro, né? Que é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Qual é a história desse livro? E também aqui um fato interessante, é uma cartinha aqui que a Gisele trouxe, né? E ela vai explicar mais, que é uma cartinha do próprio Ariano Suassuna, tem até aqui, Ariano Suassuna, ele que assinou para a nossa poeta aqui. Conta um pouco dessa história, desse livro, dessa cartinha, e a história que você teve com Ariano Suassuna. Bem, justamente eu tinha um sonho, mas desesperado, de conhecer Ariano Suassuna. Eu li o livro dele, Amor Proibido, de Fernanda Isaura. E assim, várias vezes eu li aquele livro. E era um livro muito ousado para um adolescente de 15 anos ler. E eu li várias vezes. Então eu tenho um desejo imenso de conhecer Ariano Suassuna. E ele é o criador do movimento armorial. Ele é um grande marco aqui em Pernambuco, apesar que ele é da Paraíba, veio para cá construir um histórico e trazer essa sede que o nordestino, o pernambucano, o recifense tem pela literatura, mas que deixa a desejar, porque a gente não tem patrocínio, não tem ajuda.
Isso não só na área da poesia, né, como também para outros artistas, Com assim, por certeza, exemplo, o teatro. no teatro, no campo do teatro, da dança, né? Muitas circo. pessoas não conseguem, Meu Deus. não são todos, alguns conseguem, mas não são todos que conseguem Mas com realmente. muita dificuldade, né? Tem o QI, quem indique. Não, mas vamos continuar vamos aqui falando continuar. sobre Ariano, você estava contando a Com história. certeza, não vamos fugir do foco. Então, aí eu consegui publicar no jornal a poesia que eu escrevi para ele. Eu escrevi uma poesia sobre a vida dele e eu tinha um sonho de chegar perto de Ariano Suassuna e recitar essa poesia para ele. E aí, sendo que eu procurei na agenda cultural como achar Ariano Suassuna. Aí eu consegui o número da assessora dele, secretária, Hilda. E aí eu comecei a falar com ela por telefone, fui conquistando ela. Todos os dias eu ligava para ela. Gente, eu trabalhava na escola Antônio Correia. E nessa escola eu estagiava lá, tinha um projeto com 200 crianças. E eu tirava da minha bolsa, que eu recebia R$216, um valor simbólico, para ajudar essas crianças, incentivar a poesia, comprava cesta básica, comprava brinquedos, materiais didáticos, livros, para premiar as crianças que se interessassem por poesia. E ali, naquela escola, eu comecei a usar o telefone da escola para ligar para a secretária de Ariano Suassuna. E ali foi um meio, porque eu não tinha, a priori, não tinha acesso a telefone, não tinha telefone em casa não, nada foi fácil não. E aí, tem que trabalhar a minha vida toda, eu nunca ganhei nada, assim, sempre tive que buscar mesmo, meus pais mesmo nunca puderam me ajudar em nada, assim, financeiramente dito, porque a educação, tudo foi o que me deu. Eu agradeço muito ao meu pai, Romildo Tavares, a minha mãe. E ali eu me esforcei bastante, aí ligava sempre, e aí eu consegui publicar no jornal a minha poesia que eu fiz para ele, em homenagem a ele, que se chama Filho do Nordeste. E aí, quando saiu no jornal, eu liguei para ela, olha, avisa Ariano Suassuna, minha poesia saiu. E ali, Ariano Suassuna já estava sabendo da minha existência. Eu ligava direto, falava que eu amava Ariano Suassuna, queria conhecer o meu sonho. E eu ia lá no Espaço Pazarga, ali na Manuel Bandeira. Chegava lá e ficava olhando, tentava falar com o Ariano, mas era muito difícil chegar ao mestre. Pessoas assim, impediam. E ali eu consegui, graças a Deus. E quando eu cheguei, a priori era só para ser uma foto, era só para tirar uma foto. E você chegou a recitar a poesia para ele? Recitei, passamos 1 hora dentro do gabinete dele, ele chorou, me abraçou e me elogiou, depois me ajudou. E assim, é uma pessoa maravilhosa. A priori era só para eu chegar, tirar uma foto e sair. Mas recita então a poesia que você fala sobre a vida dele, né? É verdade. Aí eu cheguei lá e falei. Pra gente aqui. Aí já como eu sabia que iam mandar eu chegar, dar um beijo e sair, eu disse, vou já chegar recitando, já incorporando o personagem. Eu já cheguei lá. Ariano Suassuna, filho do Nordeste. Imagina um sertão esse para Ariano, seu sertão é encantado. Nele chove, nele canta, que sertãozinho danado. Onde a terra é fértil, onde fome não há, onde há trabalho para quem quiser trabalhar. Terra onde a mãe só chora de alegria por ver seu filho estudar e o filho se alegra por ter direito de sonhar. Sonhar com esse sertão onde não se cansa de falar, onde leva a literatura e faz o povo acreditar que com a ajuda do seu Deus tudo isso venha se realizar. Esse povo humilde e trabalhador agradece todo dia pela fartura a seu Deus e pede a ele que nunca deixe de tomar banho no céu. No sertão da Paraíba, terra de homem valente, cabra macho, sim senhor, nunca se viu um homem que tivesse tão grande valor. Deus lhe deu o dom de ser um grande escritor. Formou-se um professor, foi também advogado. Na Academia de Letras, ele foi imortalizado. Por ser um grande dramaturgo, fez 60 anos de textos literários. Escreveu da Pedra do Reino, o Alto da Compadecida e em 1960 fundou o Teatro Popular do Nordeste, um dos grandes feitos de sua vida, onde apresentou a Farsa da Boa Preguiça, a Caseira Catarina. Lá em Casa Forte, em frente ao rio Capibaribe, no antigo casarão, é a morada de um ilustre cidadão. Sua vida é um exemplo para essa nova geração que tem sede de cultura e busca nele inspiração.
Pernambuco te agradece pelas lindas literaturas que nos faz beber de tuas ricas fontes de cultura. Tu nasceste na Paraíba, mas Pernambuco te quer, Ariano Suassuna. Aí ele começou a... Rapaz, parabéns, viu? É uma belo poema, assim, realmente. Se eu fosse Ariano Suassuna, eu tinha chorado, né? Realmente, que bela homenagem você fez ao Ariano, né? E aí ele te encaminhou, ele te escreveu, como foi? Aí na hora assim, que... foi assim. Foi muito emocionante, é uma coisa que eu vou levar para sempre na minha vida. É. E assim, peraí que eu me emocionei. Aí eu sentei lá, e ali ele pegou na minha mão, beijou minha mão, tem todas as fotos. A gente bateu mais de 20 fotos, gente, um marco. E ali o assessor dele virou de paparazzo, né? Só batendo foto. Ele, bora, bate foto aí. E ali a gente sentou ali na cadeira, ele me abraçou, aí começou a chorar, beijou minha mão. Disse, Gisele, eu vou escrever uma carta agora para você. E na hora ele começou a escrever. Aí ele escreveu assim, pode ler. Não, por favor, faça essa honra. Aqui a carta dele, pode aproximar um pouco para vocês de casa ver. E inclusive eu já decorei, não preciso nem ler mais. Querida Gisele, você não sabe como é emocionante chegar à minha idade e receber uma pessoa linda, jovem, graciosa, que escreveu para mim palavras tão cheias de generosidade. E você leva tão longe sua delicadeza que me pediu desculpas por suas lágrimas, sem saber que elas estavam deixando seu rosto, seus belos olhos escuros ainda mais bonitos. Por tudo isso, com carinho fraternal, peço a Deus que abençoe todos os dias de sua vida. Um beijo bem grande de Ariano Suassuna. Tá aí, realmente é merecedora, né? Você foi merecedora dessa carta, porque realmente foi um poema muito bacana, muito bem escrito. Obrigada. Né? Foi quando que você escreveu esse poema? Você recorda o tempo que você escreveu? Foi em 2008. Inclusive tem aqui datado aqui, quando saiu no jornal Folha de Pernambuco, sábado 18 de outubro de 2008. Inclusive tem até publicações minhas que eu não peguei no jornal, que saem em outros jornais também eu não peguei. Então, já falando de publicações, eu queria perguntar para você, eu acho que o povo também está curioso para saber se você tem algum livro publicado, se você conseguiu publicar algum livro, se você já escreveu algum livro, como é? Conta um pouquinho também nessa história, né? Já que a gente está engrenando aqui desde Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, então vamos falar também de você, né? Se você tem algum livro publicado, se você conseguiu, como que é? É verdade, assim, foi muito difícil e está sendo difícil. E para publicar um livro, até hoje eu não consegui publicar o meu livro, é o meu grande sonho publicar os meus 2 livros e outros também que eu tenho em casa. São um acervo muito grande de livros, de escritas, poesias, são mais de 500 poesias, contos, esboços de novela, tenho peças teatrais também. E assim que eu não consegui, justamente por questão de patrocínio, questão de pessoas que venham a incentivar, né? E ali, o único livro que eu tenho mesmo, uma poesia minha, é esse que eu mostrei a vocês no começo. Agora, os meus 2 livros que eu tenho um sonho, que já estão preparadinhos para a editora, que quiser aí me patrocinar, já tem um recado. E lançar esse livro que eu escrevi quando eu tinha 17 anos de idade, que se chama Mistério Além da Morte. É uma história, um conto que fala... Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Pode dar um close aqui. Você pode continuar falando sobre a história do livro, só para o pessoal dar uma olhada. Fala de um amor além da morte, cercado por mistérios, tragédias. E é uma coisa assim, bem interessante essa história, porque eu trago aquela questão da vida após-morte, da questão do que é imaginário, do que é real, a teoria mesmo do que o homem ele idealiza em si. Neste livro eu trago muito isso e é muito interessante ler, porque fala de uma mulher que ela tem uma vida muito assim conturbada e ela vive assim aquela correria do dia a dia, e ela chega em casa e ela não tem filhos, e ela não tem ninguém cercado, e é uma pessoa que vive assim presa aos pais, sabe? E assim, ela não tem independência, ela tem seu trabalho, já terminou sua faculdade, mas ela não tem aquela independência, assim como eu posso dizer, assim, para ter um relacionamento, ter uma família, ela é muito desligada de tudo, até dos próprios pais.
E ali ela vai começar a viver uma ilusão entre o que é real e o que é imaginário. E o livro traz muito isso. Então, E você se inspirou em alguém, assim, para fazer essa história? Ou muito bem. você foi escrevendo, bateu assim, um dia você estava comendo arroz e feijão, e aí veio a Ah! história na sua cabeça e você começou a escrever. Como que foi essa para escrever? Tem um escritor que eu amo ele de paixão, é meu sonho conhecê-lo. Inclusive, já falei com a assessora dele. Mas é muito difícil porque ele só vive lá pelos outros países. Se chama Paulo Coelho. Amo o Paulo Coelho de paixão. Li já todos os livros dele. É uma pessoa que tem um histórico tremendo, assim, que sofreu demais, foi hospitalizado. E assim, ali naquele ambiente, ele se inspirou muito nessas histórias, assim, melodramáticas, misteriosas. E eu amo, assim, o estilo que Paulo Coelho escreve. Aí eu me inspirei muito nele, mas esse livro, em especial, é muito parecido comigo. A personagem, ela tem muito de mim. Assim, eu acho que se você ler, você vai perceber a forma com que eu trago a personagem. Eu acho que todo ator, todo escritor, todo artista, ele, quando vai encenar ou quando vai escrever, ele traz muito de si no que ele está fazendo. Ele é o personagem, mas ele também é ele mesmo, não é verdade? Então, nesse livro eu trago muito de mim também. É muito interessante isso. Que bacana. E então conta também, já que você estava falando sobre pais, né, relações com os pais, você mandou até um beijo aí. Como é que são o nome dos seus pais? Como é que é o nome? Romildo Tavares e Cristina de Melo Costa. Romildo e Cristina. Então, eles te apoiaram desde o início, né? Como foi essa relação sua com seus pais em relação... Porque desde os 8 anos de idade você estava querendo já escrever poesia, né? Então, para eles, como é que chegou para eles, assim, essa questão de... Você disse assim, papai, eu quero ser poeta. Deixa eu contar, é muito triste. Assim, eu sempre fui uma menina sonhadora até demais. Eu acho que isso até às vezes me prejudica, porque eu sonho tanto que às vezes quando eu chego a pôr os pés no chão, é como se eu estivesse caindo do meu mundo dos sonhos. Isso é muito difícil para mim, sentir a realidade na pele. Eu acho que é difícil para todo ser humano. Eu acho que quando ele se debate com a realidade, isso choca. E ali eu senti essa distância assim da minha mãe. Ela dizia muito assim para mim, eu chorava de noite. Ela dizia, menina, já viu pobre escrever poesia? Isso é coisa para rico. Para de escrever poesia, tu vai para lugar nenhum com isso. Mas eu amo a minha mãe, só estou contando aqui. É lógico. Né? Normal. E É normal. Eu digo, mãe, filho, né? eu disse, eu ia recitar poesia, me prometiam um cachê, nunca pagavam. E aí minha mãe falava, tá faltando aula, para de escrever poesia, já viu pobre escrever poesia, para com isso, é coisa para rico, tu vai conseguir nada. Aí uma vez ela pegou o meu caderno, jogou fora, cheio de poesia, chorei muito. Você trabalhou, né? Quando a gente faz uma arte assim com muito amor e aí acontece isso, é muito triste. E o que é que você espera assim do seu futuro jovem como escritora? O que é que você quer almejar no futuro? Você quer continuar nessa carreira de escritora, de poeta? Você não escreve só poesia, né? Você também escreve cordel, né? Mas o que é que você almeja assim nesse seu futuro? Assim, eu vivo pela poesia. Enquanto a poesia existir, Gisele Tavares vai existir. Eu vou morrer, eu vou viver e vou viver pela poesia. Em meu livro aqui que eu escrevi, fala até, viver pela poesia por amor à arte. São mais de 100 poesias. E assim, eu vivo por amor à arte, por amor à poesia. Eu não sei fazer outra coisa. Mesmo que eu soubesse, eu não ia fazer. Porque eu amo a poesia, eu amo a arte, eu amo de paixão. Acho que eu estou aqui hoje, eu vim para essa entrevista aqui hoje por amor à poesia, porque eu não amanheci bem, eu não fui dormir bem. Eu fui dormir pensando assim, vou até dividir isso aqui com vocês. Eu fui dormir pensando assim, nossa, eu não vou para a faculdade amanhã, eu não vou para essa entrevista amanhã. Eu vou ficar aqui, vou dormir, não vou sair mais dessa cama, porque tem sido difícil. As pessoas, elas se limitam muito e elas não abrem espaço para a arte. O nordestino em si, ele sofre muito preconceito. Por escrever, ou por interpretar, ou qualquer área na área da arte, ou qualquer outra profissão. O nordestino em si, ele sofre, ele é muito vedado sobre isso. E está muito triste porque quando a gente vê nossos sonhos ganhando força, ganhando espaço, aí vem algo, é como se você nadasse e estivesse morrendo aos poucos, se cansando para chegar no seu objetivo. Mas eu quero deixar um recado, que eu não vou desistir. Enquanto eu existir, a poesia ela vai existir dentro de mim, porque eu não sei viver sem poesia.
A cada dia vem um poema diferente, vem uma música diferente. Ontem eu estava tocando o meu teclado e veio uma música diferente. E eu vivo para isso, eu choro com isso, eu me emociono com isso, porque está dentro de mim, é o que me preenche, é o que me faz ser Gisele Tavares. Eu acho que você está no caminho muito certo, que já é acreditar no que você faz. Eu acho que um bom profissional, em qualquer que seja a área, se ele acredita bem no que ele está fazendo, se ele tem a paixão pelo que ele faz, então ele vai fazer aquilo como se ele estivesse cuidando não, De uma criança. de uma criança, de um filho dele. É verdade, Então, meu eu acho que você filho. está realmente cuidando do seu filho. Meu Eu acho que filho. você está no caminho muito certo. A gente vai te ver aqui. Eu acho que tu vai muito longe. Amém. Essa é uma opinião minha. Eu acho que algumas pessoas que estão assistindo também concordam com o que eu estou dizendo. A gente vê em você uma grande vontade de escrever, tenho de vontade. passar essa realidade, não só para você, mas para o mundo. Você tem essa vontade de expor. Isso é muito bacana, né? Eu gostaria que você concluísse assim, falando sobre os seus planos do futuro, né? Assim, né? A gente sabe que você não vai desistir, mas assim, se você quais são os seus planos para o futuro? Se você, sei lá, você quer abrir uma livraria, se você, o que é que você quer fazer no seu futuro, já que você tem muito potencial que não pode ficar com você. Você tem que divulgar isso. Você tem que expurgar de você e soltar para o mundo aí. O que é que você quer para o plano futuro? Bem, eu gostaria de falar que eu amo criança, eu amo trabalhar com criança. Eu acho que o futuro do Brasil, não só do Brasil, do mundo, está na mão das crianças. E as crianças estão se perdendo. E eu acho que o único meio é a arte, é a literatura, é a poesia. E eu quero trabalhar com criança, meu sonho é trabalhar com crianças que não têm acesso à arte, que não têm acesso à poesia, crianças do gueto, crianças das favelas, das comunidades, crianças que não desconhecem os livros, desconhecem a poesia. Eu quero dar a essas crianças um sonho, eu quero dar uma semente para que elas plantem e vejam ela dar fruto. Como um dia meu pai plantou a sementinha no meu coração e eu vejo que está dando fruto e eu creio que lá na frente, em nome de Jesus, eu vou conseguir alcançar esses meus sonhos. Mas eu não quero só para mim, eu quero dar para outras pessoas, para outras crianças. Eu quero dividir o meu sonho. Eu quero não mudar só a minha vida, mas mudar a vida daqueles que querem conquistar e querem sonhar também. Eu quero que vocês sonhem comigo. É isso que eu quero. Acho que isso é a riqueza do ser humano, né? Acho que é passar conhecimento. Você tem muito conhecimento, né? Você leu várias obras, a gente percebe que você tem um vasto conhecimento e realmente você não pode, o ser humano não pode conter todo esse conhecimento para si, né? Realmente é muito bacana você querer trabalhar com as crianças e as crianças, né, de hoje em dia que precisam realmente dessa força, desse apoio do ser humano mais adulto, né? Que para justamente construir coisas benéficas, né, para a nossa sociedade no futuro. É verdade. Então tá certo. Então, para a gente concluir o nosso Espaço Cultural, nosso programa aqui, Espaço Cultural, você vai falar daqui a pouco sobre a poesia chamada Cidade Maurícia, né, que é uma homenagem que você fez ao Recife, né, que assim antigamente se chamava, e você ainda, antes de recitar a poesia, acho que você pode explicar um pouquinho dessa história. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu blog, na verdade, qual é o nome do blog para as pessoas que estão em casa acessarem, conhecerem mais um pouquinho de você, né, saberem, não sei se você tem poesias e poemas dentro do seu blog, né, as pessoas podem acessar e virarem seus seguidores. Nesse blog eu deixo a dever, porque assim, eu publiquei uma poesia que era... eu sou muito naturalista, eu sou muito assim, Greenpeace. Eu trago poesias muito assim sobre a natureza, sobre a devastação. Isso se chama Fim do Planeta. Vocês podem procurar lá no Google e vocês vão achar, bota lá aspados, Gisele Tavares, e vai aparecer muita coisa sobre mim, muita poesia. Tem meu Facebook, Comunicação Jornalística, tem lá o Orkut também, que eu publico muitas poesias, Gisele Tavares, e assim, fala muito sobre a natureza. Eu, inclusive, gostaria de falar um pouquinho, porque eu tenho um projeto com o poeta chamado Inácio Francisco, do Cabo Santo Agostinho. E a gente tem um projeto juntos. Começou esse projeto em 2009, no comecinho do ano de 2009, onde nós nos conhecemos. E ali ele tem 64 anos, esse senhor. Ele é um poeta muito bom, ele faz poesia só sobre a devastação do planeta. E nós temos esse projeto muito bom. E a gente está aí querendo divulgar. Se chama assim, os rios ficaram doentes, acabaram com a natureza,
Mataram os animais da selva, destruíram com toda a beleza. Os pássaros que voavam livre estão presos na gaiola. Poluíram toda a terra, matando a fauna e a flora. A fumaça que saíram das fábricas escureceu o céu azul, aumentando o calor da terra, derretendo a geleira de norte a sul. A terra não pôde dar fruto, a fome se espalhou. Agora só existe a violência e a falta de amor. Agora eu vejo um fogo se espalhando na vegetação, uma grande fornalha causando uma destruição. Milhares de pássaros voando, tentando fugir desse mal, enquanto os animais da floresta morrendo num fogo infernal. Homem mau, por que fizeste assim? Destruíste este planeta. Ele é nosso jardim. Como que é o nome dessa poesia? Fim do planeta. Tá aí, muito bacana. Então, vamos encerrar aqui o nosso programa cultural. Estamos aqui com Gisele Tavares. Muito obrigado, Gisele, por Obrigado você ter vindo você, aqui. obrigado a vocês que estão nos assistindo. Então, vamos concluir então com Gisele, falando a poesia Cidade Maurícia. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, eu fiz essa poesia em homenagem ao Recife, que muita gente sabe, Recife era conhecido como Cidade Maurícia, por causa do Maurício de Nassau, e ali tem todas aquelas coisas das pontes, as ruas que mudaram. Então eu trago muita história do Recife. Eu fui ao Recife, eu fui nos lugares ver a diferença, e ali eu visitei o Marco Zero e percebi mudanças, e eu retrato muito nessa poesia. Cidade Maurícia. Maurícia, és tão bela e admirada. Portugueses, holandeses querem banhar-se em tuas águas. Despertar-se ciúme naquele que mais te desejou. Maurício de Nassau por você se encantou. E no teu corpo se excitou, criando pontes na Nova Holanda. Ó Maurícia, palco de combates e cercos, em guerras mascates, vi teu brado forte. E o teu capiba, que de longe visto, moldou-se em travessias. E de lá, a Essêncio gritou ao pé do alfândega. Silêncio, que falha a poesia. Destemido e magricelo, com nobres versos sucumbia. Recife velho, que deixa saudade, nas pedras que os mares teu segredo ocultou. Meu Marco Zero. Te sentindo capiba, gozei. De longe olhava o teu capiba, que do futuro inexistente ao passado vívido trazia consigo bandeira menino, que outrora escondido pescava no cais da aurora e via o sol nascer, olhando os navios atracados, Manuel de olhos arregalados avistou. O sapo cururu na beira do rio. Não era um sapo e sorriu. No beco do passaperna atravessei com a simples passada e vi surgir com o tempo a rela do mar da balsa, atual Marquês de Olinda, onde passaste despercebida. Nas tuas ruas, antigos casarões, que para serem identificadas estendias uma toalha, bem no topo, como números dos dias atuais, que do passado não volta e lá atrás ficou. Becos, vielas, velhos sobrados, olha lá o Beberibe, Teresa Cristina, inundada pela maré. Tuas linhas de ferro se esconderam no asfalto e disseste adeus aos bondes. Maurícia, se tornaste moderna, mas ainda és uma velha imperatriz. Obrigado.